Eu vou provar para você que você está ficando velho. Em 1998, a Renault lançava um carro que não existia no mercado brasileiro, a Renault Megane Scenic. Porque a Scenic foi um carro muito importante para a Renault. Na verdade, não aqui no Brasil, mas no mundo todo, a Scenic foi um carro muito marcante e ela já está fazendo 25 anos. E hoje em dia a gente está falando de carros elétricos, né, como o Megane E-Tech, que vai ser lançado ainda esse ano, mas a história desse carro aqui começa exatamente aqui. Megane é um carro bem antigo na linha da Renault e essa Scenic aqui, ela foi preservada, restaurada e está muito bem cuidada. Essa é a primeira unidade que foi montada aqui no Brasil. Bom, vale o disclaimer, né? Esse carro, do jeito que vocês estão vendo aqui, ele não foi lançado dessa forma. A Scenic chegou com a versão RXZ com motor 2.0, mas não era exatamente esse carro. O carro mesmo de série era diferente, mas esse modelo aqui, ele foi o primeiro da linha da Scenic que foi fabricado no Brasil. A Renault guardou esse carro durante esses 25 anos, fizeram só uma revisão mecânica, um bom polimento, deixaram o carro funcional e mais para frente a gente vai dar uma volta nesse carro que conta muito da história da Renault aqui no Brasil. Ele é praticamente puro suco dos anos 90, né? Ele traz alguns elementos, lembra do Renault Laguna, do próprio Renault Megane que veio antes? A Scenic era assim, a cereja do bolo, era uma minivan familiar e ela tem as linhas arredondadas, o perfil de minivan e era um carro muito moderno em todas as soluções, né, desse carro. Reparem comigo algumas coisas que depois foram copiadas por outros produtos, outros carros, né? Por exemplo, uma grande área envidraçada. Olha como o carro tem esse para-brisa gigante e ele vem nessa continuidade aqui. Na verdade, o capô, ele é bem descendente, bem curtinho. Os faróis aqui também, todos os desenhos são meio arredondados, como se fosse um ovinho. Isso é muito década de 90, a Scenic ainda tinha esse desenho, né, essas inspirações. Olha lá, os vidros laterais do carro também são enormes. Quando a gente entra no carro parece que você está realmente numa sala de estar. E não é um carro muito grande, né, mas com espaço muito bem aproveitado. Ó. Rodas nas extremidades, então ela fica bem ali nos cantos e isso te dá uma área interna muito grande. No restante ela usa soluções que já existiam na época, que vieram no Clio depois, né? Mas ela trouxe, por exemplo, ó, esse paralamas aqui, ó, ele é plástico, ele é diferente aqui da parte metálica. Isso é para facilitar a reparação, mas também para reduzir o peso do veículo. Esse carro também era feito com pintura à base de água e não pintura eletrostática ou pintura com químicos, né? Então era um carro com apelo já de sustentabilidade. E quando a gente olha aqui na traseira, também uma traseira bem integrada, quase reta, mas com um vidro enorme também. E esse carro aqui foi montado em abril de 1998 pelo Senai e ele foi finalmente a primeira, saiu em setembro de 98 e o carro foi lançado em março de 99. A Renault trabalhou rápido nesse projeto, veio diretamente da Europa e ele fez muito sucesso no Brasil no primeiro ano. Eles venderam mais de 30 mil unidades de um carro que era totalmente novo. Esse desenho dela durou 3 anos, né, exatamente, ele foi em 99, 2000, 2001, aí na sequência já teve um facelift. Vamos olhar um pouco daqui das soluções do carro. O tamanho da tampa impressiona muito, era uma tampa bem grandona. Se você pensar comigo, na década de 90, qual que era o carro de família que as pessoas podiam comprar? Ainda existia Santana Quantum, para vocês terem uma ideia, né? Peruas, né? A gente ia ter a Maré, por exemplo, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, como perua também. Então você tinha poucos modelos à disposição para comprar e não tinha nada igual a uma Scenic. Olha as soluções que eles trouxeram para a época. O interior bem grande, bem aproveitado, mas olha os dois níveis aqui, ó, de tampa, né, de capô. Você podia remover aqui, ó, facilmente esse plástico,
como é uma solução hoje que se usa muito em SUV, ó, olha o espaço que você tem aqui dentro de porta-malas, a altura, a largura. Então tudo nesse carro foi bem preservado. Na parte interna eles não precisaram fazer nada. Tudo foi bem guardado desde 1998. E eu sou do tempo que a gente podia até andar no porta-mala dos carros, né? A gente andava em Belina, a gente andava em Kombi, a gente andava em Santana Quantum, e aqui realmente você tinha o mesmo espaço de uma perua, só que num carro que não era longo e não era muito baixo. Então a Scenic, por várias inovações de segmento, ela trazia esse super espaço interno. Mas não é só grandiosidade interna, não. A gente vai ver esses bancos aqui, para vocês verem uma coisa que só a Scenic tinha. Então, além desse porta-malas bem grandão, olha a solução que a Megane Scenic trouxe há 25 anos atrás. Você podia deitar esse banco aqui, ó. Vamos deitar ele. Tudo facinho, é só por alavanca. Deitou, destravou aqui, ó. Você consegue uma modularidade muito maior. Faz o mesmo aqui. Deitou aqui. Faz a mesma coisa aqui. E faz a mesma coisa no último banco. Deitou aqui. Aqui. E ele tem essas travinhas aqui onde você pode remover o banco. E aí você transforma aqui praticamente num furgão. E embaixo você ainda tem essa área aqui, ó, como porta-objetos. Você pode pôr guarda-chuva, por exemplo, aí não é uma só. São 3 áreas de espaço de porta-objetos. Então o carro fica realmente muito grande e o espaço interno totalmente aproveitado. A Scenic não foi o primeiro carro a ter esse tipo de solução de remover o banco, por 1, por 2, colocar 3, mas foi o carro produzido no Brasil com a maior modularidade já vista, né? Dá para levar uma bicicleta, 4 malas grandes, até 1.800 litros de bagagem removendo o banco traseiro. Tá vendo essa posição de painel? Repara comigo que ela não é igual de um SUV, né? O SUV ele quer ser mais bruto, maior. Aqui você tem realmente um acabamento mais suave, uma coisa mais elegante. O painel ele é mais deitado, recuado, e a instrumentação ela é inclinada quase em 45 graus. O volante também, não é aquele volante retão, você tem esse volante deitado inclinado. Então todos os comandos são meio arredondados, né? Todos os detalhes redondos de saída de ar para combinar com o estilo externo do carro. E essa versão aqui completinha, com contagiros, painel analógico, obviamente, né? Nível de temperatura, toda a instrumentação dele ficava concentrada aqui no cluster e as luzes superiores. Vou dar o primeiro estágio aqui, ó, para vocês verem como ele era completo, ó, de luzes, ó, luz de diagnóstico, luz da bateria, luz da temperatura. Aqui desse lado direito, o painelzinho que é digital, na verdade é um reloginho digital, indicador de trava. Essas hastes aqui na lateral, essa daqui por não ter som não tem o controle satélite, mas quem tem Renault sabe que quase todos os modelos vinham com o comando satélite aqui de ajustes do rádio. Esse nunca teve rádio na vida, mas quando instalava o rádio, vinha com o rádio, você podia fazer o ajuste por aqui, que é um comando que a Renault usa assim durante muito tempo e quem tem carro da marca gosta bastante. Aqui a gente tem câmbio de 5 marchas, motor 2.0, tinha o motor 1.6 também, eu vou abrir, a gente vai olhar, e também tinha a versão automática de 4 velocidades. Além dos bancos individuais dessa super altura, dá uma olhada no túnel central. Não tem. Ele é totalmente plano e assim você tem esse aproveitamento maior de espaço interno. E lembrando que na época que ela foi lançada, nenhum carro tinha nada disso. Abrindo o capô eu reparei 2 coisas, vocês vão reparar também, quem acompanha a indústria sabe que ao longo do tempo os carros foram ficando mais simples, né? Aqui a gente tem uma boa manta efeito térmico, efeito acústico, e ó, a pintura aqui também na parte interna do capô. Hoje em dia nenhum carro é pintado aqui, no máximo é um cheirinho de tinta ali, mas não são pintados. Todos os detalhes do carro são pintados. E esse daqui é equipado com o motor 2.0, não era o motor 16 válvulas, veio depois, mas ele tinha 2 motorizações quando lançado, a 2.0, a RXZ, que era a topo de linha, e a versão 1.6,
16 válvulas, que era o motor D4D, né? Esse motor foi usado no Clio, foi usado em outros carros da linha Renault durante bastante tempo. Então essa motorização aqui era a mais potente e você tinha câmbio de 5 marchas para ela ou automático de 4 velocidades. Vamos dar uma voltinha com ela? Vocês repararam que esse carro não tem placa, né? Então eu não posso andar na rua com ela. Chavezinha pequenininha. Eu gosto muito dessa posição de dirigir, né? É uma posição que não cansa. Você tá mais alto e o painel tá mais baixo. E realmente assim, é feito pela visibilidade interna, né? O carro feito pela visibilidade interna. Olha só, o cheiro desse carro é impressionante. Todo plástico, né? Ele tem aquele cheirinho de plástico. E esse carro tá com 2.190 quilômetros. É muito legal. A gente dá uma voltinha com ela por aqui, ó. Esse carro também estreou a direção elétrica no Brasil, tá? Foi um carro com direção elétrica, por isso que ela é bem molinha de direção. Chama muita atenção que o carro é realmente zero, não tem um barulhinho de suspensão, não tem um barulhinho de motor. O motor eles realmente fizeram o motor, ajustaram correia, fluido, deixaram o carro zero para a gente poder fazer esse teste aqui. Quando você está andando com a Scenic, você bate o olho em espelho retrovisor, o de cima, o das laterais, e você realmente, ó, quase que eu erro o lado aqui, você realmente vê que está num veículo familiar, porque não tem um canto que você olhe que seja difícil de enxergar alguma coisa. Ela é super espaçosa. Meu tio, que era meu padrinho falecido, o tio Elcio, ele teve uma Scenic, a dele com motor 1.6, bem perto do lançamento, e a gente viajava bastante com aquele carro dele. Tinha muito espaço interno e ó, motor 2.0 com câmbio manual, câmbio típico de Renault, né, de curso longo. Realmente o carro impressiona muito pelo estado de conservação, pela visibilidade, né, e as coisas que tinham na época, que eram também assim inovações da época na linha da Scenic. Ela foi muito bem naquele começo, para um carro médio, né? Era um carro que as famílias gostavam muito por conta desse baita espaço, e foi um carro que ajudou a Renault a se firmar no Brasil, né, junto com o Clio. Eram carros bem equipados, já tinham airbag, por exemplo. Ajudaram a firmar a linha da Renault, carros produzidos aqui, e que depois de alguns anos teria o reforço aí, por exemplo, da linha Logan e do Sandero, que foi ali 2007 para frente. E nessa época a Renault Scenic ainda ia muito bem. Aqui com essas imagens dá para vocês verem melhor o que era o conceito de espaço interno da Scenic, né? Bancos largos, o teto bem alto, o painel bem recuado e os instrumentos ali inclinados quase em 45 graus, tudo pela visibilidade, tudo pelo conforto e ergonomia dos passageiros. Também é um carro que esterça muito bem, né? Como ela não é muito longa, ó, ela esterça muito bem em pouco espaço, só não consigo fazer inteira a manobra aqui. A ré do pescocinho, você puxa, dá a marcha ré, mas o que ajuda muito, ó, a direção elétrica, muito legal também, bem leve, bem mais leve do que uma direção hidráulica, e o desempenho dela, gostoso, ó. Vai bem, ó. A gente vai pegar uma subida aqui, ó. Nível de ruído, assim, se comparar um carro dessa época, você tem que comparar com concorrentes da própria época. Motor com bastante fôlego, ó, puxa bem, ó. O curso do câmbio é um pouquinho longo, né? Para quem não vem de carros com curso mais curto, leva um tempinho para se acostumar, mas ela é bastante confortável e anda muito bem. Eu não estou numa rua, estou aqui dentro de um condomínio. Então é uma área fechada, onde eu posso rodar com ela. É um veículo protótipo, né? E isso ajuda a gente a entender um pouco como que era aquele momento da marca, aí no caso da Scenic. Muita gente teve o primeiro carro da Renault, né? Teve esse aqui, a Scenic, como um primeiro carro da marca, né? Porque como ela veio naquela época e não tinha nada para a gente poder comparar, carro familiar era um SUV, era carro importado, era Pajero, né? Eram carros muito mais caros, então
esse produto aqui ele entrava bem no foco de classe média, que vinha de perua ou até de sedãs médios e precisava de um espaço para viajar com a família. Com certeza a Scenic ela era exatamente essa resposta. Por isso que ela ia tão bem, né? Por isso que é um carro que vendeu tão bem naquele começo, né? Naquele ano de 1998. Curti muito o passeio e realmente parabéns para a Renault, porque preservar um carro desse em fábrica, né? Com outras prioridades. As marcas não têm como prioridade preservar a história. Ela tem que fabricar veículo, vender veículo. E aí às vezes você tem um carro mais antigo lá, tem gente que, melhor vender isso aí, não serve para nada, fica parado, vira passivo, né? As fábricas têm essa dificuldade, todas elas admitem isso, né? Mas quando você tem executivos que gostam, que preservam a marca, com certeza é um tipo de coisa que a gente tem que bater palma, parabenizar, porque realmente é legal você ter um carro que conte a história da marca, né? Eles têm Gordini, eles têm outros carros mais antigos, e aqui a gente tem uma Megane Scenic, um carro até recente para a linha da marca, preservado, guardado como 0 km. O futuro, na minha opinião, é elétrico. Ó. Temos ali um Megane E-Tech. O futuro com certeza passa pela eletromobilidade e ele continua com esse legado aí de linha Megane, como foi a Megane Scenic. O Brasil não era um grande mercado, não era o maior mercado para a Renault no mundo, nunca foi, mas no primeiro ano ela vendeu 30 mil unidades e ao longo da história a Scenic vendeu 5 milhões de unidades, o que é bastante para esse carro, um sucesso de vendas. Cara, que demais! Adorei! O cheiro, os comandos, tudo isso remete àquele final dos anos 90. A Megane Scenic virou queridinha da classe média, né? Depois chegaram outras concorrentes minivans, toda aquela série de Meriva, Zafira, Fiat Idea, outros carros aí perfil minivan nacionais e importados, eram uma inspiração na Megane Scenic. Com esse desenho ela durou 3 anos, como eu falei, foi até 2001, depois ela teve reestilização, teve outras versões e esse modelo aqui morreu em 2010, mas é muito importante para a história da Renault e principalmente, meus parabéns assim para a Renault por ter preservado esse carro, por ter cuidado tão bem. Eles têm 16 carros antigos lá na fábrica da Renault, alguns eles restauraram dentro da fábrica e eu acho demais uma história, uma marca preservar a sua história ao longo do tempo, como é o caso da Renault. Parabéns Renault, Megane Scenic aqui, ó, já vamos esperar o tempo dela para pôr placa preta, realmente ela merece. Vou ficando por aqui, um abraço a você, obrigado por acompanhar aqui o meu canal, Autos TV, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!